Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô gravando um vídeo para falar para vocês como que eu reduzi o consumo de açúcar e doces na minha rotina. Então, para quem não sabe, meu pai teve uma bomboniere, né, uma loja de doces, e aí eu comecei a trabalhar com ele desde nova e eu sempre tava ali ou comendo chocolate, ou tomando aqueles café de máquina que era super doce, vanilla, cappuccino, enfim, que era cheio de açúcar. Além disso, eu sempre falo que meu café tinha mais açúcar do que café, né? E até os sucos eu fazia com leite condensado, com açúcar, então eu consumia muito açúcar, assim, eu sempre gostei muito de doce, minha mãe sempre fez bolo, enfim, então eu acabava sempre comendo muito doce. E hoje em dia eu consumo tudo sem açúcar, mas assim, não foi de uma hora para outra. Então eu vim aqui falar para vocês algumas dicas de como reduzir, né, o consumo de açúcares e doces. Então, a primeira coisa é vocês reduzirem o consumo de alimentos industrializados que têm açúcar. E às vezes a gente nem percebe. Então, um exemplo, cookies, barrinha de cereal, às vezes é uma coisa que parece saudável, então às vezes tá lá, cheio de castanhas, não sei o que, com semente, chia, mas tem açúcar na composição, e às vezes mais de 3 tipos de açúcares. Granola, aí tem geleias, né, ou leite vegetal também, que às vezes a gente pensa, leite vegetal vai ser saudável, mas tem muitos que tem açúcar. Então tem vários produtos que tem açúcar escondido, e iogurte mesmo, então a maioria daqueles iogurtes que tem sabor tem bastante açúcar. Então a primeira coisa é você ir reduzindo esses produtos para ir mudando o paladar, tá? A segunda coisa é você reduzir gradativamente o açúcar. Então, um exemplo, se você coloca ali no café uma colher ali de sopa de açúcar na xícara, um exemplo, né? Você não vai reduzir ali, tirar todo o açúcar de uma vez, de um dia para o outro, porque você não vai conseguir consumir. Então, reduza pela metade, consuma ali metade da colher de açúcar, acostuma, depois vai reduzindo mais, até você conseguir consumir sem nada, tá? Outra coisa também é você ir reduzindo principalmente de bebidas. Então, às vezes a gente não percebe, mas toma café ao longo do dia, um monte de café, todos com açúcar. Ou às vezes toma chá com açúcar, suco com açúcar. Então vai somando ali ao final do dia, acaba ficando uma grande quantidade. Além disso, muitas vezes a gente acaba consumindo refrigerante, energético, sucos industrializados de caixinha, que também acaba trazendo um doce. Por mais que você fale assim, não tô comendo chocolate, mas às vezes você acaba consumindo esses alimentos que incentivam o seu paladar doce. Até mesmo um adoçante. Então, às vezes a gente fala assim, então não vou consumir mais açúcar e vou usar adoçante. Só que seu paladar ainda não mudou, você vai continuar procurando doce. Então, o ideal é até os produtos que têm adoçantes você ir reduzindo. E aí, a minha estratégia é incluir frutas secas, principalmente. Frutas doces, né? Então, a tâmara, que é muito doce, damasco, uva passa, que é a minha preferida, que não falta aqui, sempre depois do almoço, eu tinha o hábito de comer algum doce. Então, eu consumo ali um pouquinho de uva passa. Aí eu percebo que já melhora, porque às vezes eu só quero sentir o paladar doce, não exatamente comer o doce. Então tá muito associado com o hábito, né, que a gente tem de comer o doce depois do almoço ou da janta. Aí tem outras frutas, então manga, quando você congela a manga e bate com banana congelada, vira como se fosse um sorvete. Então tem várias coisas que dá pra usar de fruta ali, o caqui, que é muito doce, que eu recentemente experimentei ele e nunca tinha comido e acho super doce. E aí sempre tô comendo agora pra tirar essa vontade. E aí você também pode fazer preparações, então tipo, panqueca de aveia com banana e aí colocar pasta de amendoim, vai ser uma forma de ser um doce saudável sem açúcar. Então você vai estar reeducando o paladar, né, para você sentir o açúcar da própria fruta. Outra coisa que ajuda muito para quem gosta de canela, cravo, noz moscada, eu uso mais a canela e o cravo, tá? Mas acaba ajudando bastante nessa vontade de doce. Então toda a preparação que eu faço, sei lá, vou fazer um iogurte com banana, eu vou acrescentar cravo em pó e canela em pó. Então eu sempre acrescento porque acho que dá uma adocicada ali também na preparação. Uma outra dica que eu sempre falo é também de evitar comprar os doces e ter em casa. Porque sempre que a gente tem ali chocolate, um monte de doce, o que acontece? Ao longo do dia a gente passa por momentos de ansiedade, de estresse, e aí é meio que como se nossa cota de dizer não fosse acabando, né? Então você foi resolvendo um monte de problema e tal, chega no final do dia você fala assim, nossa, eu mereço comer aquele doce. E aí você não vai ficar pensando, eu como ou não como. Esse tempo que você perde de energia ali discutindo com você mesmo, você já não tem mais essa energia, então você já esgotou toda essa força de vontade. E aí a tendência de você comer é muito maior.
quando quiser ter alguma coisa em casa, eu aconselho ter o chocolate meio amargo, porque aí você já vai adaptando para comer uma coisa mais amarga. Mesmo que seja 70%, que não seja o de 80% que é super amargo, mas você já vai diminuindo um pouco o seu paladar doce. Quando você for comer um chocolate normal, você vai sentir a diferença. Vai falar, nossa, tá muito mais doce, né? Então eu já tive muita paciente que foi reduzindo o consumo de açúcar e quando foi comer um doce, falou, nossa, tá melado demais, tem muito açúcar. Porque mudou o paladar e a gente vai adaptando. E não é de uma hora para outra, por isso que tem que ir indo por passos ali gradativa. Então se você já não consome nada industrializado com açúcar, você tá só adicionando nas bebidas, então começa com esse passo de ir reduzindo a quantidade. Tá faltando incluir frutas mais doces ali no seu dia a dia, então começa com esse passo. Vê o que tá faltando na sua rotina das coisas que eu fui falando e vai incluindo aos pouquinhos, tá? Para fazer essa mudança gradativa. E não fica se cobrando e se punindo, era para não comer o doce e comi. Porque além de tudo, se você ficar restringindo muito, toda restrição pode virar uma compulsão. Então você fala assim, vou ficar um mês sem comer doce. Mas quando você comer, às vezes você vai perder o controle. Você vai ver um bolo, você vai comer muito mais pedaços. Então eu aconselho deixar ali 1, 2 vezes na semana e equilibra com o restante da sua alimentação, numa quantidade ali porcionada, mas que seja um doce que realmente você gosta e você vai começar a pensar melhor. Então, qual doce vale mesmo a pena comer? Eu já tive paciente que me mostrou bolacha, aquelas bolachas industrializadas que tem chocolate em cima e tal. E aí, quando a gente foi ver as calorias, eu falei, mas você prefere comer isso ou você prefere comer um bolo? Então, às vezes vai ter gente que vai preferir comer um bolo, vai comer um doce de verdade, um brigadeiro, enfim, alguma coisa que seja um doce, não alguma coisa pronta ali do mercado, né? Então tem essa questão também de você fazer melhores escolhas quando for comer o doce, né? Para ser aquele momento de você comer algo que realmente te dá prazer, mas que não seja descontando a emoção ali do dia a dia da ansiedade e estresse. Bom, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês, então. Deixa aí nos comentários também qual dessas estratégias você vai implementar já na próxima semana, porque se a gente não coloca um prazo, a gente acaba não iniciando. Mas eu quis contar um pouquinho isso pra vocês, porque a gente pensa assim, nutricionista não gosta de comer doce, mas não, eu sempre gostei muito, e quem me conhece sabe que o meu paladar favorito é o doce. Eu sou o tipo de pessoa que prefere reduzir a comida para poder comer a sobremesa. Então eu sempre tive muita dificuldade e por isso que eu resolvi criar esse vídeo para vocês, para poder ajudar também.